Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam bem. Eu não estou 100%, irmão. Mas eu estou 99%. Queridos, antes que eu me esqueça, domingo que vem é culto de ceia, tá? Não se esqueça, tá bem? Meus irmãos, eu quero ler um texto. Só abra sua Bíblia por enquanto em Romanos. Daqui a pouco eu digo o versículo. Não abre agora, tá, Letícia, ali. Romanos, só abre ali no livro de Romanos. Meus irmãos, iniciamos semana passada uma série de mensagens com o título Espiritualidade para uma vida abundante em Deus. Espiritualidade para uma vida abundante em Deus. Semana passada, vocês lembram qual foi o tema que eu usei aqui? Quem lembra? Não lembram? Nascer de novo. Muito bem. Nascer de novo. Usei o texto de João 3, né? Nicodemos. Hoje nós vamos ler sobre Romanos. E o tema para nós hoje é uma mentalidade anestesiada. Mentalidade anestesiada. Vamos ler Romanos 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, versículos 1 e 2. Meus irmãos, há uma preocupação em meu coração em relação à nossa espiritualidade. Mas não é só isso. Preciso deixar claro aqui que minha preocupação com relação a essa espiritualidade é uma espiritualidade que agrada a Deus, não que agrada a mim, não que agrade a você. Porque o que é bom para mim não me desperta para o crescimento. O que é bom, o que é confortável, o que está me deixando sem crescimento, é bom para mim. Mas isso não é o desejo de Deus para o nosso coração. O desejo dele é que venhamos crescer, produzir, dar frutos. Também é o desejo dele que venhamos matar a nossa natureza. Quem é do discipulado e que leu o livro A Formação de um Discípulo, de Kate Phillips, viu quais são os dois principais pontos para o crescimento espiritual. Primeiro vem a morte do eu, dois fatores, né? A morte do eu, a morte da minha natureza, da minha vontade, da minha mentalidade carnal, pecaminosa, a morte da minha natureza, da minha vontade de querer fazer o que me dá na telha, aquilo que eu quero para já, que ninguém me domina, essa minha natureza precisa morrer. E depois que isso acontece, vem a multiplicação. O que é multiplicação? As pessoas olharem para mim e para você e ver, nossa, como você mudou. Eu era um aluno terrível. Tocava o terror na escola e com as professoras. As professoras, se elas me veem hoje, elas não vão dizer que eu sou a mesma pessoa. Não me gabando por isso. Mas elas não vão dizer que eu sou a mesma pessoa. A minha mãe, quando ela questionou a minha espiritualidade um tempo atrás, nós estávamos em outra igreja. E nessa igreja não instigava a nossa fé, não nos ensinava a jejuar, como a gente fala aqui quase que constantemente, não nos ensinava a ler a palavra, ter uma devocional, ter um propósito com Deus. Essa igreja não nos ensinava, e eu não culpo a igreja por isso. Porque se tem alguma coisa errada na igreja, ou com liderança, ou com qualquer pessoa, eu tenho que fazer a minha parte. A igreja não fazia isso, então o que era o meu papel? Fazer. Não é assim? Era o meu papel procurar, não jogar para a igreja. E muito tempo eu fiz isso. Não, porque eu era frio na fé por causa da igreja, isso, aquilo, outro. Eu cresci numa igreja que não nos ensinava a buscar a palavra, a buscar entendimento na palavra, buscar a oração, buscar entender e conhecer os princípios de Deus. Não me ensinou isso. E minha mãe, ela via que eu era aquele jovem na igreja carnal. Estava na igreja, mas era carnal. Não era espiritual. Mas quando
aconteceu de que aí eu e a Deise começamos a namorar. A Deise já era de uma igreja que instigava, que provocava os irmãos a orar, a jejuar, fazer propósito, campanha, monte, vigília, madrugada em oração. E esse mundo de informação foi grande demais para mim. E eu comecei aos poucos a desejar jejuar, aos poucos desejar a buscar a Deus, a ler a palavra. Bom, eu era crente desde os meus 15 anos, né? Crente não, né? Mas era meio crente, se é que existe isso, mas vamos só usar esse termo. Eu nunca havia lido a palavra completa, a Bíblia. Melhor dizendo, a minha Bíblia novinha ainda estava... Sabe quando tu compra a Bíblia nova que tu abre e fica colada as páginas? Onde tu abrisse, ainda estava colada, porque eu não abria muito a Bíblia. Se tu pegar minhas Bíblias hoje, ela é amassada, é riscada, é pintada, é um monte de coisa. E naquele período a Deise começou a me apresentar esse mundo espiritual que eu não conhecia, que para mim era novo. E aquilo me deixou, não se espante com o termo, mas o termo correto é esse, embriagado em querer conhecer. Eu tinha sede e fome de conhecer esse poder que Deus derramava sobre as pessoas, que ela tanto falava. Eu queria conhecer isso, eu queria beber dessa água. E eu bebi a tal ponto, para você ter uma ideia, que na época, a igreja onde eu estava antes, mas que os meus pais continuaram lá, a igreja na época me procurou para... O pastor novo assumiu a igreja. Ele soube a meu respeito, sabia que eu tocava, sabia que eu ajudava na igreja. E ele falou com meu pai e disse assim, puxa, que pena, né? O Rogério saiu daqui. Será que se eu fosse conversar com ele, ele voltaria para a nossa igreja? Meu pai disse assim, ó, eu no seu lugar não iria lá. Mas se você quer ir e passar vergonha, vá. Aí ele foi, veio conversar comigo, me fez uma proposta para voltar. E ainda me oferecia um salário para tocar na igreja. Até ele fazer o convite, tudo bem. Mas quando ele me ofereceu o salário, aquilo encheu meu coração de ira. E a minha resposta para ele foi, pastor fulano, eu bebi de uma água que jamais eu quero deixar de tomar. Então, por favor, nunca mais me procure para fazer esse tipo de proposta. Quando você conhece uma espiritualidade mais profunda, e por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos que ter uma espiritualidade não que nos agrada. E eu vou dizer para você, eu não estou satisfeito com minha vida espiritual, eu quero mais. Eu não sei você. Por mais que eu conheça, por mais que eu faça, eu não estou satisfeito na condição que eu estou, eu quero mais. Eu não sei você. Eu não sei se você está satisfeito como está. Mas... chega um momento e o tema da mensagem, o tema da série é uma espiritualidade para uma vida abundante em Deus. E o tema da mensagem é uma mente anestesiada. Talvez você está tão confortável que não percebeu que tua mente está anestesiada. Deus oferecendo algo maior e melhor, mas nós estamos confortáveis com aquilo que é inferior. Bom, Romanos 12:2, vamos ler. Romanos 12:2, 12:1 e o 2, nós vamos ler, tá? Vou ler na tradução da NVI. Os textos estarão aqui no telão, cada texto que eu ler está aqui. Se você quiser fazer anotações no seu rascunho, faça, que é importante. E essa mensagem está sendo gravada e depois nós vamos disponibilizar nas plataformas que nós utilizamos. Olha o que aqui diz. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem, preste atenção, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, dito isto, o livro de Romanos, só para você compreender um pouco, ele é um livro que foi escrito pelo apóstolo Paulo, é uma carta, na verdade, e
essa é uma das maiores cartas que Paulo escreveu. É a maior, melhor dizendo, que ele escreveu. E o que Paulo está dizendo no livro de Romanos não é o que gostaríamos de ouvir. Paulo é muito rígido e duro naquilo que ele está falando aqui no livro de Romanos, na mensagem dele. Ele chama as pessoas, porque a carta escrita aos romanos é óbvio que foi escrita para o povo que mora em Roma, morava em Roma na época. E Roma tinha um sistema político, social, econômico, idólatra tão grande, tão místico, tão desafiador para os cristãos daquela época. E quem participou das nossas aulas aqui sobre as cartas de Paulo, viu o quanto essa igreja, a cidade de Roma, era uma cidade adúltera, pornográfica, idólatra, uma série de coisas que fazia com que a espiritualidade naquele lugar fosse pesada ao ponto de Paulo escrever para eles e repreendê-los pelos seus erros. Meu Deus, repreendê-los por sua forma de se comportar diante da sociedade, diante da igreja, diante das pessoas. Bom, para você ter uma ideia, eu acho fantástico o que Paulo fez. Ele algemado, ele não deixava de evangelizar. Ele evangelizava outros presos, evangelizava soldados que escoltavam ele, enfim. E quando se fala de mentalidade ou anestesiada ou anestesia, primeiro mentalidade. A palavra mentalidade, ela vem do latim. A palavra do latim, que ela a pronúncia talvez seja mentalis, e chegou ao português através da língua francesa, que significa o que se produz no espírito. Mentalidade significa aquilo que produz no espírito. Anestesia é uma palavra, vem do grego, que significa ausência, sensação, ou tradicionalmente significa a condição de ter a sensibilidade, incluindo a dor, bloqueada temporariamente ou removida. Eu nunca óbvio, vocês sabem que eu tenho medo de agulha, eu tenho pavor. Vou no dentista e eu peço pomada anestésica. E eu parei de pedir porque ficou meio que... Fica sem jeito, né? Um macho chegando lá dizendo assim, eu quero pomada aqui porque eu tenho medo de agulha. Não, meta a anestesia aí, né? Meio que com medo, tremendo. A doutora me dá o guardanapo na mão, eu amasso tanto que ele vira pó. Quando eu abro a mão, está todo esfarelado na minha mão. Eu fiz uma cirurgia que tomei uma ráquio, não é? Tomei uma ráquio. Só me apresentaram quem era o anestesista. Parecia um guerreiro viking, o Ragnar. E eu só olhei para trás, a enfermeira disse assim, ó, ele vai te dar a anestesia, só baixa a cabeça e vai dar tudo certo. E eu conversando, eu digo, como é teu nome? Ela me respondeu e eu já acordei no quarto. Anestesia é um negócio de louco. Não senti as pernas. É angustiante, irmão. Eu me senti um aleijado. É angustiante essa sensação. As irmãs que tiveram cesárea sabem o que é que eu estou dizendo. Sim? É assim, irmã? Não sente as pernas, né? E foi assim que eu senti. Então, resumindo, poderíamos dizer que uma mentalidade anestesiada, poderíamos dizer que é uma alma bloqueada. Sendo que mentalidade significa o que produz no espírito, anestesia aquilo que é a ausência de dor. Eu cheguei à conclusão que juntando as duas palavras, significa, é uma tradução minha, livre, significa alma bloqueada. E bloqueada para o quê? Por exemplo, os romanos tinham uma vida desregrada no quesito de espiritualidade cristã. A mente desse povo estava entorpecida, embriagada com o pecado. Leia Romanos de 1 ao último capítulo e você vai perceber o que eu estou dizendo. E mesmo assim, eles transitavam, andavam entre Deus, o Deus Todo-Poderoso,
e os deuses daquela localidade de Roma. Bom, quem conhece um pouco de história dos deuses gregos e romanos, são os mesmos poderes, vamos dizer assim, só que com nomes diferenciados. São nomes diferenciados, mas são os mesmos, com os mesmos poderes e mesmas funções, vamos dizer assim. Agora vamos ver aqui, primeiro ponto dessa mensagem é sobre a Deus e as leis de Deus. Deus e as leis de Deus. Bom, uma coisa que nós podemos entender é que Deus não é mau. Ele não é mau. Apenas não sabemos usar da nossa liberdade. Você já percebeu isso, né? Deus não é ruim. O problema somos nós que não sabemos utilizar da nossa liberdade com sabedoria cristã e espiritual. Não sabemos, não é? Então por isso, por que você acha que Deus instituiu leis para Israel? Bom, antes de falar sobre isso, eu quero declarar aqui que Deus não é um Deus dominador, que Ele quer dominar você, tá? E as regras foram criadas, escuta aqui, ó, regras foram criadas para que o próprio homem não se destruísse. Por exemplo, vamos aqui. Quando Deus diz lá em Levíticos o que Israel podia ou não podia comer, você acha que Deus estava dizendo assim, eu vou fazer aqui um sadomasoquismo com esse povo, vou matar na unha, vocês só vão poder comer isso aqui não. Quando Deus está dizendo isso para o povo, lá em Levíticos, Deuteronômio, não comam isso, nem isso, mas isso e isso vocês podem comer. Significa que Deus estava preocupado com a nossa condição física, nossa saúde física. Deu para entender? A gente se entope de porcaria e depois a gente corre para Deus para dar um jeitinho. E Deus está dizendo assim, cuide da sua vida física. E a gente se entope de porcaria, tudo que não presta a gente come, né? Aí depois a gente fica dizendo, meu Deus, me ajuda, meu Senhor. Outra coisa, quando Deus dizia para o povo não andar por certos lugares, quando Deus dizia isso, Ele estava orientando Israel na sua condição de moral social. Paulo diz que um pouco de fermento estraga toda a massa. Ou seja, se Israel começasse a andar com outros povos, eles iriam começar a adorar os deuses daqueles povos, ter as culturas daqueles povos, fazer o que aqueles povos faziam. Quando Deus falou para não se misturar com outros povos, para que não andassem nas mesmas idolatrias que eles, Deus estava nos orientando para nos ajudar nas nossas questões espirituais. Quando Deus diz assim, ó, por exemplo, a frase que eu mais ouço é que assim, ó, não é bem assim que eu acho que Deus está querendo dizer. Ó, eu disse uma vez para um religioso que veio até mim expor suas ideias. Ele disse para mim, você acha que Deus quer fazer isso ou aquilo? Eu disse para ele assim, ó, o que eu acho e o que eu deixo de achar não vai mudar o que Deus quer e vai fazer. O meu achar, ó, agora, o que Deus vai fazer, com isso que eu tenho que me preocupar. Não é o que eu acho, não é o que é conveniente para mim, não é o que é confortável para mim. E quando eu penso assim, quando você pensa assim, a nossa mentalidade está anestesiada para aquilo que de fato Deus quer falar, daquilo de fato que Deus quer fazer. O uso da liberdade de forma indevida pode prejudicar aquele que não tem o mesmo nível de espiritualidade que você, de maturidade que você. Se eu ando com um grupo de jovens, por exemplo, e eu tenho um comportamento pior do que o deles, eu estou dizendo para eles que a minha espiritualidade não precisa ser levada a sério. Quando eu ando com um grupo de homens, eu preciso me comportar como um homem casado e como um homem de Deus. Porque se eu não me comporto dessa forma, eu estou dizendo para eles que eu não estou levando a sério o compromisso que assumi com Deus e nem o compromisso que assumi com minha esposa. Uma mulher de Deus que anda com outras mulheres, ela precisa andar de acordo com aquilo que a palavra diz. Porque se ela não anda dessa forma, ela está dizendo para as outras mulheres, e principalmente para as mais novas casadas, que não está levando a sério o compromisso com Deus e nem o compromisso dela com o seu marido. E é isso
que Cristo quer nos ensinar através daquelas coisas que nós dizemos assim, mas não é bem assim. Não é bem assim. Hoje, o pastor Luciano Subirá, ele diz uma palavra muito séria, que ele diz assim, ó, a internet está dando voz para um monte de gente irresponsável. Eu vi uma fala hoje, por acaso eu abri um dos meus aplicativos sociais e tinha ali um depravado, uma pessoa que ataca a religiosidade, a fé, principalmente dos cristãos, falando sobre Levíticos, e justamente hoje, falando sobre Levíticos. Uma irmã está tendo uma aula de um professor dizendo que a Bíblia é errada porque não fala sobre gato. Então a Bíblia, Deus odeia o gato e o cachorro. Eu fico pensando, o que é que esse povo anda fazendo o dia inteiro para ter uma racionalidade dessa? É muita falta do que fazer, gente. É muita falta de se relacionar com Deus. E quando eu não conheço você, é fácil eu falar de você um monte de coisa a seu respeito, porque eu não te conheço. Agora, se você me conhece e eu conheço você, é fácil você dizer quem eu sou. Só se você me conhece, só se eu te conheço. Deus não atende aos caprichos da vontade humana. E nos últimos dias, irmãos, estamos presenciando se levantar, veja bem, uma geração que não conhece Bíblia e nem a Deus. Isso aqui eu estou falando sobre os mais jovens. Uma geração que já andou e provou de Deus, mas é um anticristão. Isso aqui eu falo sobre os mais velhos. Se levanta também uma geração que é aqueles que nunca andaram com Deus e se acham representantes de Deus na terra. Nunca leu a Bíblia, nunca participou de um estudo bíblico para conhecer, nunca fez nenhuma teologia para conhecer os primórdios do Evangelho, da palavra. E ele fala como se fosse representante de Deus. E eu me preocupo com isso, muito me preocupo com isso. E vou dizer aqui, sem medo de errar, tem muito crente comendo essas bolotas, essas balelas que estão sendo distribuídas por aí, e absorve isso como uma verdade absoluta. Também tem aqueles que estão se levantando que não se ajustaram ao Evangelho e falam de coisas que a Bíblia nunca falou. Isso aqui são os cristãos que eu considero os cristãos liberais. Os cristãos liberais. Uma irmã compartilhou comigo essa semana uma frase que mandaram para ela, um pôster. No pôster tinha um gorila em forma de pensador. A frase em cima era assim: se Deus disse que é para perdoar 70 vezes 7, por que no primeiro erro de Adão ele expulsou eles do paraíso? Ótima pergunta, né? O que vocês acharam disso aí? Tu ia responder o quê? O que tu ia responder? Eu escrevi a resposta para a irmã, eu disse assim: irmã, Deus perdoou sim Adão e Eva. Só que princípios quebrados não tem mais conserto. Deus perdoou Adão e Eva, sim? Porque se Deus não tivesse perdoado, tinha matado eles naquela hora e começado uma nova geração através de novos. Mas Deus deu uma segunda chance, sim ou não? Sim. E eles começaram a nação e nós somos descendentes desse primeiro Adão. E nós somos perdoados pelo segundo Adão, que é Cristo. Olha só, irmãos, a que nível chegamos? As pessoas estão procurando textos bíblicos para nos confrontar e para achar erros em nós e para achar erro na Bíblia, quando na verdade o erro não está na Bíblia, o erro não está em Cristo, o erro está aqui dentro. E se eu não vou me adaptar à palavra, eu termino sendo sucumbido por ela, morrendo. 70 vezes 7. Se Deus não perdoou Adão, por que ele nos ensina a perdoar o irmão que falhou conosco 70 vezes 7? Você está preparado para esse tipo de pergunta quando alguém vier até você? Coisas mais difíceis? Você está preparado para defender sua fé? E não estou dizendo aqui, instigando você para estar batendo boca na internet, ou batendo boca na escola, na faculdade, com vizinho, um grupo de família. Eu estou instigando você. Nós temos quase
quase 17 anos cuidando de igrejas. De igrejas. A gente já passou por tudo e vocês já me ouviram falar muito sobre isso aqui. E não me canso de dizer. E vou continuar dizendo. Nesses 17 anos, aproximadamente, já enfrentamos situações, casos e circunstâncias, onde a nossa fé foi provada, queríamos defender nossa fé. E uma das coisas que o tempo me ensinou, que existem coisas que não valem o meu tempo e nem meu esforço. Não vale você gastar argumento. Aqui tinha um grupo, logo quando a gente chegou, que esse grupo defendia ocultamente a ideia de uma vez salvo, sempre salvo. E esse grupo queria, a todo custo, que isso fosse uma verdade para a igreja. Na época eu me lembro que uma das pessoas postou uma frase sobre isso, uma vez salvo, sempre salvo, isso é verdade, isso é de Deus. Só que na mentalidade dessa pessoa era assim, uma vez salvo, sempre salvo. A ideia é a seguinte, ó, da teoria é que eu posso errar, eu posso andar por caminhos errados, e mesmo que eu morra no erro, eu já fui salvo lá atrás. Que Deus é esse que tem que me salvar de novo? Bom, quem quer pensar assim, eu digo que continue. Mas eu prefiro acreditar que eu preciso andar na linha para que eu esteja de acordo com o meu Deus. Porque eu prefiro estar de acordo com Deus, andar na linha e chegar lá e dizer assim, servo bom e fiel, do que vamos supor que seja verdade o que esse cara está dizendo. Que eu poderia sair, curtir, tomar todas e pegar tudo, chegar lá no céu e dizer assim, ô servo, vem para cá. Você poderia ter feito isso e não fez, que bobo que você foi. Eu prefiro andar correto, eu prefiro andar certo. E foi colocada essa postagem, e eu lembro que o nosso pastor presidente, ele foi e escreveu embaixo uma frase que desconstruía todo aquele argumento. Mas uma mente anestesiada, ela vai pegar todo argumento sólido, bíblico, verdadeiro, relevante, e vai dizer assim, não, não é bem assim. Não é bem assim. Eu falei agora há pouco que eu não estou disposto a investir tempo, energia e gastar o meu tempo com pessoas que já colocaram na sua cabeça, lá no Nordeste chama cabresto, aquele que se coloca no cavalo. Aqui também é? É? Coloca o aparelho na boca do cavalo, tu puxa, vai para lá e controla ele. Existem pessoas que a carnalidade, a sua própria mentalidade, colocou neles mesmos um cabresto. E aonde o mundo aponta é para lá que é o caminho correto. Há uma frase que está dizendo, solta por aí, e eu gosto muito dela, que é assim, não é porque todo mundo está fazendo que é certo. Não é porque ninguém esteja fazendo que seja errado. E assim é a nossa fé. Não é porque tem meia dúzia dizendo que o evangelho não é bem assim que eu vou dizer também. Peraí, o que é que a palavra diz a respeito disso? Segundo ponto. Primeiro ponto, eu falei aqui sobre Deus e as leis de Deus. Segundo ponto, quando a mente está anestesiada. E mente que é uma mente que está envolvida com uma camada de orgulho e autoconfiança. Como é que é uma visão de uma mente anestesiada? Como é que é? Vê pecados em todas as pessoas, menos nele próprio. Ele vê o erro em todo mundo, mas não nele próprio. É cheio de justiça própria. Sabe aquela pessoa que ela compra a tua briga, ela quer defender, parece um advogado, quer te defender, quer comprar a tua guerra, quer comprar uma coisa que não pertence a ela e que nem tu pediu. Justiça própria, aquela pessoa que acha que tem todo o direito do mundo para resolver aquilo e quer resolver do seu jeito de forma grossa. Uma pessoa com a mente anestesiada não percebe o seu próprio comportamento. Uma pessoa com a mente anestesiada não consegue observar seu próprio comportamento. Um pastor chamado antigo, ele já faleceu, pastor americano, David Wilkerson, ele disse, chegará um tempo onde nós vamos precisar evangelizar os evangélicos. Chegará um tempo em que precisaremos evangelizar os evangélicos. Bom, eu tenho uma opinião com relação a isso aqui, mas eu quero perguntar para você. Você acha que esse tempo já chegou? Pelo silêncio, ainda não, né? Mas eu acredito que já há muito tempo. 1 Samuel, não vai aparecer aqui no telão, mas o versículo 1. Deus escolhe um novo rei e quer destituir Saul, ok? Deus
chega para Samuel, e Samuel tem um argumento com Deus que diz bem assim: Samuel era o profeta que ungia reis. Samuel tem um argumento mais ou menos assim com Deus. Deus diz assim: ó, Samuel, diga a Saul que o reino será arrancado dele, e eu colocarei alguém melhor do que ele lá. Samuel começa a dialogar com Deus, e assim, como se fosse assim mais ou menos: Senhor, não precisa isso, né? Vamos com calma. E olha só a resposta, no versículo 1, né? Samuel capítulo 16. A resposta de Deus para Samuel é assim: até quando você terá dó de Saul? Porque eu já o rejeitei. Você está entendendo o peso disso aqui que Deus está dizendo? Até quando? Agora eu jogo a pergunta para nós como igreja: até quando nós teremos dó de mandar embora o pecado da nossa vida? Porque Deus já rejeitou isso, e eu ainda tenho um apego, um apreço, e eu chamo isso carinhosamente de pecado de estimação. É aquilo que eu tenho o maior cuidado, eu quero proteger, eu quero guardar, eu não quero me livrar disso. Samuel aqui não queria corrigir o rei Saul da época, e Deus chamou a atenção dele para algo que é maior do que ele mesmo, que era a obediência a Deus. Algo maior do que o sentimento de Saul, algo maior do que o trono de Saul, o sentimento de Samuel, e algo maior do que o trono de Saul era a obediência a Deus. Era a obediência a Deus. Você lembra que eu falei que Deus pediu para que o povo fosse separado, que não andasse com outros povos por isso e por aquilo? Então, uma anestesia mental levou Israel a fazer um bezerro de ouro e dizer que foi aquele bezerro que tirou Israel do Egito e não Deus. Uma mentalidade anestesiada. Moisés sobe no monte, passa 40 dias e ele diz assim: eu vou subir, mas daqui a pouco eu volto. 35 dias, 36, o povo já estava agoniado. Cadê Moisés? Cadê Moisés? Cadê Moisés? O povo pressiona o irmão dele, que era sacerdote. Ele, pressionado, ele pega todos os pingentes de ouro, colares, anéis que eles trouxeram do Egito, derretem, faz de fundição um bezerro e começam a adorar aquele bezerro durante alguns dias. Josué não subiu junto com Moisés até o local do cume do monte, mas ficou no meio do caminho esperando ele. Eu acho lindo essa devoção que Josué teve com Moisés. E quando Moisés desce, Josué se apresenta assim: Moisés, está tendo festa, alarido de glórias lá no arraial. Moisés disse: não é alarido de júbilo, isso é festa dos pecadores. Moisés desce, acaba com aquele tendel ali, com aquela confusão, e diz: quem é aquele que vai puxar a espada contra o seu próprio irmão? A tribo de Levi, todos eles sacaram a espada e mataram todos aqueles que estavam festejando, adulterando, prostituindo em torno daquele bezerro de ouro, sacrificando aquele Deus. E Deus separou aquela tribo para ser a tribo que iria cuidar do templo do Senhor. A mentalidade espiritual, anestesiada, preste atenção, fazia com que os pais jogassem seus filhos primogênitos na boca de um demônio, de um deus amalequita chamado Moloque. Ele era grandão, a boca dele era enorme, cheia de fogo, e os pais, os israelitas, o povo separado por Deus, pegavam seus filhos, entregava na boca daquele demônio, ardendo em fogo, para que eles fossem abençoados na plantação, com a chuva, com a colheita, com os bichos, na criação dos bichos. Olha só com a mentalidade anestesiada. Por isso que Deus disse: não anda com esse povo. Começaram a andar, começaram a matar os filhos, jogar os filhos primogênitos na boca daquele demônio. Uma mentalidade espiritual anestesiada faz o povo fazer aliança com ímpios e assim despertar a ira do Senhor. Lê Gênesis, Levítico, Deuteronômio, Números, Juízes, Josué. Lê tudo isso aí que você vai ver o que é que aconteceu. Será que nos dias de hoje isso é diferente? É uma pergunta que eu te faço. Eu digo para você que não. Os cristãos não usam um filtro espiritual para fazer suas escolhas.
Eu hoje não consigo nem dar uma sequência a uma série na Netflix, porque quando eu começo a ver certas coisas, eu digo assim, por que eu estou perdendo tempo com isso aqui? Eu não consigo dar início a nenhuma série. Eu estou falando aqui de coração, irmão. Não consigo. Tem que ser algo que chame muito minha atenção, mas que também passe pelo filtro espiritual daquilo que Deus está pedindo para mim. Né? E Colossenses 3:2, você vai ver aqui no telão. Colossenses 3:2, nós lemos esse versículo na semana passada. Mantenham o pensamento de vocês nas coisas do alto e não nas coisas. Vou repetir aí, tu me ajuda, tá? Para ficar legal. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas. Coisas terrenas são coisas aqui da terra. Não estou dizendo a você que largue seu trabalho, que largue sua casa e saia que nem um doido aí fazendo missões pelo mundo afora. Bom, se Deus falar, vá. Mas eu estou dizendo aqui que nós somos tão apegados a coisas aqui. Por que você escolheu fazer a faculdade que você escolheu fazer, por exemplo? Eu conheço pessoas que cursaram e estão fazendo faculdades por uma necessidade da família. Por exemplo, uma menina que tinha uma irmã que ela tinha uma certa limitação física. Ela fez faculdade porque aquela história real dela, ela pensou, eu posso ajudar outras pessoas assim como eu estou ajudando minha irmã. Pessoas que estão sofrendo como minha irmã. Por exemplo, a Deise faz a faculdade de psicopedagogia, sem querer, querendo, conseguiu me ajudar a descobrir que eu tenho um transtorno e que esse transtorno, óbvio, não tem cura. E eu tenho que viver com ele, e eu tenho que me adaptar, tenho que me ajustar, eu tenho que ter muito esforço para poder não trupicar. Mas a maioria das pessoas, elas fazem faculdade pensando no que vai ganhar e terminam sendo pessoas infelizes e insatisfeitas. Talvez você não concorde comigo. Vamos fazer uma brincadeira agora de qual é a música. E eu estou falando aqui ainda sobre o filtro espiritual que nós precisamos ter. Há muito tempo, eu venho de uma família que era católica ou espírita, não sei o que é que tinha ali no meio da nossa família, mas eu sei que meu pai se divorciou da minha mãe, depois voltou, meu pai era viciado em cachaça e maconha, já falei isso aqui. Uma série de coisas estava acontecendo. E naquela época, meu pai escutava muito a música. Meu pai era fã do Raul Seixas. Se tu pegar uma foto do meu pai antiga e pegar agora, tu vai dizer assim, é o sósia do Raul Seixas. E minhas tias chamavam meu pai de maluco beleza. E tem uma música dele que ele fala explicitamente sobre Satanás. E quantas vezes eu cantei lá em casa, meu pai pegava lembra do disco? A agulha, virava o lado, a agulha. Isso era muito legal, né? E meu pai tinha os discos, a coleção do Raul Seixas, tudo. E tem uma música dele, que é o 10 mil anos atrás, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Aí tem umas frases da música que é assim, ó. Eu vi Pedro negar a Cristo por 3 vezes diante do espelho. Eu vi Judas trair Jesus com um beijo. Eu vi Cristo nascer e ser crucificado. Começa a ler a história só a letra. E você percebe quem é que estava lá no começo e quem é que está lá no final, além de Cristo. Do começo da criação do mundo. Satanás, ele disse, eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Ou seja, quem é que, além de Cristo, que não sabe? Porque Cristo, ele não está falando dessa música a respeito de Cristo, porque ele viu Cristo ser crucificado. Então não é Cristo. E acredito que não é Deus. Por exemplo, uma música que fez muito sucesso, e eu até peguei um trecho dela aqui, da baiana Ivete Sangalo. E veja de quem que ela está falando aqui nessa música. Uma mentalidade anestesiada, não tem filtro, ouve de tudo, come de tudo, anda com todo mundo, fala um monte de coisa. E no final, é uma mente anestesiada e, como é que fala? Pedrificada. Ó,
Minha sorte grande foi você cair do céu, minha paixão verdadeira. Viver a emoção, ganhar teu coração para ser feliz a vida inteira. É lindo o teu sorriso, o brilho nos teus olhos, meu anjo querubim. Será que ela está falando aqui de algum anjo de Deus? Se você vai fazer as contas, a frase começa dizendo: minha sorte grande foi você cair do céu. Ezequiel, Jeremias e Jesus. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. De que anjo ela está falando aqui? Porque se você não sabe, Satanás era um anjo que foi expulso do céu e um anjo querubim que levou uma terça parte dos anjos do céu. Eu não vou nem ler o final aqui. E uma pergunta que não quer calar: e o que é que eu posso fazer diante disso, filho de Deus? Uma pergunta que eu faria se eu estivesse no seu lugar. O que é que eu posso fazer, pastor, diante disso? Bom, você vai ler primeiro comigo 1 Coríntios 6, 12. E diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Eu posso fazer o que eu quiser, irmão. Eu posso adulterar, prostituir, mentir, roubar. Eu posso. Mas nada disso pode me dominar e nem me convém. Se as pessoas dizem, vamos filosofar um pouco aqui, trazer um pensamento aqui sobre isso. Se as pessoas dizem que não é bem assim que a palavra está dizendo, e como é que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer o quê? Porque a minha ideia sempre é trazer argumentos suficientes para que tudo aquilo que seja o contrário do que a palavra diz, seja quebrado. Não é uma pregação de um cara quadrado que quer que todo mundo seja naquele perfil, não. É uma pregação de alguém que se preocupa com a tua vida espiritual e quer que você cresça nela como uma pessoa com uma mentalidade modificada pela palavra de Deus e uma mentalidade, uma espiritualidade que convém ao coração de Deus. Você sabe uma das coisas que mais me alegra, que vai mais me alegrar, óbvio, é chegar no céu, mas uma delas não é pelas conquistas terrenas que eu tive. Minha casa, meu carro, finalização da minha faculdade, não será isso. Será a alegria de dizer de Deus, eu ouvi de Deus, você ouviu de Deus assim: servo bom e fiel, venha para cá e vamos comer esse churrasco aqui no céu. Antes que alguém toque fogo no pneu lá fora, eu falo churrasco para compreensão, mas eu não sei que tipo de comida vai ter lá. Mas eu só sei que eu quero estar lá e quero comer também. Se é churrasco, se é cuscuz, eu não sei, mas eu quero estar lá para comer. E de preferência, se puder, do ladinho de Jesus. Que nem João fazia, cheirando o cangote dele. Né? Sentindo a batida do coração. A palavra convém significa trazer junto, ser útil. Ou seja, se nem tudo me convém, significa que nem tudo é útil para mim, nem tudo eu posso levar. Quando tu viaja, tu leva o que é útil, não leva bobeira não, porcaria na mala não, que tu vai encher tua mala. E se for de avião, tu vai ter excesso. Leva o que é útil. Por exemplo, se tu vai viajar para Canelas, Gramado, tu não vai levar camiseta e short, né? Tu vai levar tudo aquilo que é de acordo com aquele clima. Se tu vai para o Nordeste, para Maceió, para as praias, tu vai levar casaco, vai? Aquelas botas que vêm até aqui no meio do joelho? Vai andar na praia assim, vamos dizer assim, ó. Não, você vai de acordo com o clima daquela região. Na minha vida espiritual, eu tenho que carregar na minha bagagem espiritual aquilo que convém e aquilo que é útil para mim. Se não é útil, eu vou tirar. Olha só o que o pastor Kate Phillips fala no livro A Formação do Discípulo, na página 45, ele diz assim, ó: sem conhecimento adequado da palavra de Deus, o discípulo baseia-se em sentimentos, esperanças e opiniões, estará arriscando o seu futuro em vez de garanti-lo na vontade de Deus e nos fatos da fé. Quando eu baseio minha fé nos meus sentimentos, eu estou sentindo algo aqui. Na minha emoção momentânea, porque eu estou feliz, porque eu ganhei algo. Tem um perigo aí, irmãos.
E por último, para finalizar, anulando a sua vontade para agradar a Deus. Abra comigo em Gálatas 2:20, ou atente aqui para o telão. Gálatas 2:20, preste bem atenção no que está escrito, tá? E diz assim: fui crucificado com? Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Irmão, eu não vivo mais eu. Lembra do aluno perturbado? Lembra do menino que causava problema em casa? A partir do momento que Cristo muda a nossa vida, nossa mentalidade, traz uma espiritualidade firmada na palavra, já não sou eu quem vivo. Eu até tenho vontade, lembra? Posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. Eu até tenho vontade, não vou negar para você. E quando alguém pisa no meu calo, eu dizer duas. Eu até tenho vontade de tirar satisfação com o neguinho por aí. Eu até tenho. Mas já não vivo eu, mas é Cristo que vive. E eu tenho que pensar, como é que Cristo faria isso aqui? Como é que Cristo agiria dessa forma? Uma mentalidade anestesiada, ela não pensa assim: eu vou tirar satisfação, eu vou lá fazer isso, aquilo outro. Uma mentalidade cristã, ele vai dobrar seu joelho e dizer assim: Senhor, já não vivo mais eu, é Tu quem vive. E como é que eu devo fazer isso? Escute. Tem uma água que cai bem no meu quintal. Está lascando minha parede lá no quintal. E essa água não sai da minha casa. Sai da casa de alguém. Falei com 2 vizinhos, cara, como é que vão? E eu disse assim, ó, olha só, tem que ter sabedoria para falar as coisas, viu, irmão? A minha pergunta para eles foi: como nós vamos fazer para resolver isso? Porque o problema não era meu. Quem estava causando o problema era outro. Mas eu disse, como nós vamos fazer para resolver isso? Um disse: Piá, preciso falar com minha família para a gente resolver isso aqui. O outro disse: a culpa é tua, que tu construiu a casa mais baixa que a minha. Quando tu ouve um negócio desse, tu pensa o quê? Já não vive mais eu, Senhor. Domínio próprio, Pai. Aí aparece o anjinho e o demônio. Vai lá mas diz que, e não sei o que. E o anjo diz: calma que tu é crente. Primeiro pensamento que me vem à cabeça é assim, ó: se fosse eu, a minha água caindo no quintal deles, já tinha polícia, já tinha assistente social, já tinha o trem tudo aqui da prefeitura na minha casa. Mas como é o contrário, Senhor, me ajuda a melhorar. Sozinho eu não posso. Um dia cheguei em casa. Sabe naquele dia que tu não acorda bem? Parece que tu vestiu as cuecas por cima da calça, todo atravessado. Cheguei nervoso, chateado, broncado. Quando eu olho aquele monte de barro no quintal, eu disse: é hoje. Peguei as calças, botei no meio da canela, peguei pá e comecei a pegar no carro de mão e jogar barro para tudo que era lado, nervoso, com a ira no meu coração. Eu disse: é agora que eu vou ligar para como é o nome lá do coisa lá? Vigilância Sanitária. Na hora que eu peguei o telefone aqui do bolso, eu disse assim: por acaso você já orou por isso? Precisamos conversar, Jesus. Vamos trocar uma ideia aqui. Já não vive mais eu. Não é mais. Eu não estou dizendo a você que é fácil fazer isso não, irmão. Não é fácil. Kate Phillips, na página 46, ele diz assim, ó, escute. A maioria dos cristãos querem obedecer à palavra de Deus, mas querer não é poder, não é fazer o suficiente. Querer é função das emoções e oscila com os sentimentos. O discípulo decide obedecer à palavra de Deus. No filme, no livro do Kate Phillips, ele fala que um avião está sobrevoando 2 estados, o avião cai
entre um estado e outro. Com o impacto, o piloto é jogado para fora do avião. Um fazendeiro perto vê a fumaça da explosão, corre para ver se tem algum sobrevivente. E chega lá, ele olha e vê o corpo daquele homem no chão. Escute. E ele pega uma pá, começa a cavar uma cova. Escurece rápido naquele dia. E ele deixa o corpo daquele homem ali naquele lugar. Vai para casa e diz assim: amanhã eu volto para terminar o serviço. Só que durante a madrugada, Deus visita aquele homem morto. E diz assim para ele, que é o Kate, ele contando a ilustração sobre ele. Kate, é o seguinte: tu morreu. Minha pergunta é: tu quer voltar? Sim, Senhor, eu quero voltar para a terra. Só que tem uma condição. Você vai precisar me obedecer 100%. Tudo que eu pedir para você fazer, você vai precisar fazer sem questionar. Você concorda com os termos? Ele diz sim. Aí Kate volta, está lá o buraco, se levanta e vai para casa. Você sabe que aquele avião é ou foi a nossa vida? Fazíamos como queríamos, íamos para onde a gente queria, fazíamos o que queríamos, pensávamos. Um dia, Cristo nos trouxe um choque de realidade e nosso aviãozinho explode. E Ele nos dá a chance: você quer me aceitar como seu Salvador? E nós dissemos o quê? Sim. Só que a maioria de nós não lemos as pequenininhas letras na hora de assinar um documento. E lá inclui, na Bíblia, obedecer a Deus em todos os sentidos, 100%. E é essa parte que nos incomoda, porque nós não queremos fazer isso. Sabe o que é que nós vemos hoje, irmão? Um evangelho Nutella. Você já deve ter ouvido eu falar sobre isso. É um evangelho triunfalista. Sempre você vai vencer, nunca você vai ter derrota. Derrota não é coisa de cristão. Você nunca vai perder. É triunfalista. É um evangelho que só mostra o lado bom, não mostra as adversidades, as lutas e provações. Tem um evangelho que alguns dizem por aí que você é o ponto fraco de Deus. Eu, o ponto fraco de Deus? Meu Deus. E um evangelismo sincretizado, onde existem muitas crenças no evangelho, muita coisa misturada. No livro de Lucas, capítulo 14, versículo 27, diz: aquele que não carregar a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Três pontos importantes. Primeiro, não existe evangelho sem cruz. Segundo, não existe salvação sem renúncia. Terceiro, sem cruz e se negar a si mesmo, não existe discipulado. Não existe discipulado. Negar a arrogância é pesado. Reconhecer que errou mexe com o nosso ego. Levar um desaforo para casa é humilhação. Apanhar e não bater é difícil para o nosso coração irado. Perdoar 70 vezes 7 no dia é uma prova de resistência, porém é uma garantia de salvação, uma das garantias de salvação. Só digo uma coisa aqui para você: a minha vontade e a sua vontade precisa ficar em segundo plano. Romanos 12:1 diz que o quê? Vamos ler? Romanos 12:1. Vamos lá. Portanto, meus irmãos, rogo pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, o versículo 1 está pedindo para que venhamos apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, o que eu como, o que eu falo, com quem eu ando, onde eu vou, as coisas que eu penso, as coisas como eu vou agir, tudo isso precisa apontar para alguém, para Deus. Para Deus. Gente, eu disse semana passada, eu quero insistir aqui de novo. Assistam, por favor, a entrevista do Rodolfo Abrantes com o Danilo Gentili no The Noite. Não que ele está com a Alexandra, porque esse eu não assisti ainda, mas o dele antigo, ainda na pandemia. Assista. Assista, por favor. Eu recomendo essa entrevista com esse cara. É um homem de Deus. Pelo menos é o que me mostra.
Romanos 12:2 diz: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perfeita vontade de Deus é o que, irmão? É ter uma mente transformada, livre da anestesia, e só assim será capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu digo aqui para você, não se permita, não se permita ser subjugado pelo diabo. Não se permita. Em casa, marque na sua Bíblia, no seu celular, no seu smartphone. Leia todo o capítulo de 1 Samuel 11. 1 Samuel 11, leia em casa. Os amonitas, que eram um povo inimigo de Israel, cercaram todo Israel. Os anciões, os homens experientes, os sacerdotes, os líderes daquela tribo, foram até a porta da cidade. E disseram assim para o líder, o capitão daquele exército: não venham contra nós, vamos fazer um acordo. O general, o capitão, disse: bom, vamos fazer o seguinte, eu quero que todos os homens de Israel venham até mim amanhã, meio-dia, e arranquem seus olhos direitos, e vocês serão subjugados por nós. Quando eles ouviram a proposta, recuaram e disseram assim: peraí, eu preciso de 7 dias para mandar recado para todo o povo, e para que todo o povo aceite essa proposta. Na época, quem estava sendo consagrado rei era Saul. Quando a notícia chega até ele, ele diz assim: não, nenhum filho de Israel será subjugado pelos amonitas. Mande um recado para eles, que Saul está indo ao encontro deles, e nós vamos lutar e pelejar em nome do Senhor. Não se permita, irmão. Arrancar o olho direito era o olho da mira. Direito tem muito a ver com um lado de posição, de exaltação. Tem tudo a ver com isso. Arrancando os olhos direitos era um símbolo de humilhação, de subjugo, de defasagem espiritual. Deixar de confiar em Deus para confiar na palavra de um cara como ele. Saul vai lá, junta um exército e derrota os amonitas. E Deus levanta Saul, alguém que diz assim: pessoal, vocês receberam uma proposta e vocês não podem ter a mente anestesiada para essa proposta. E eu oro aqui em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, não permita ser subjugado pelo diabo ao ponto de fazer um acordo com ele, ao ponto de aceitar a proposta do maligno. Não permita que sua mente, a sua casa, a sua família seja subjugada pelo diabo. Não permita isso, porque não é isso que Deus quer para mim e para você. Não é esse tipo de espiritualidade que Deus quer. Ele quer algo maior e melhor. E eu quero orar com você, por favor. Você consegue, por gentileza? Você consegue fechar seus olhos, por favor? Eu tive tanto pensamento que eu tive que mudar durante minha trajetória, e tem muitos outros que eu acredito e sei que preciso mudar, irmão. Mas isso é um aprendizado de dia após dia, tempo após tempo. E eu peço a você, em nome de Jesus, faz uma sondagem no teu coração, porque você se conhece e você sabe aonde que está essa situação, essa mentalidade, onde está alojada. Talvez é um pensamento antigo. E se você vai comparar com a Bíblia, você vai ver que não é bem assim. E aí, nesse contexto, eu posso dizer, não é bem assim. Mas na palavra eu não posso dizer que é bem assim, porque ela está escrita desse jeito e eu preciso interpretá-la como Deus quer que seja feito. Deus, eu oro aqui pelos meus irmãos que abriram o seu coração, Senhor, para receber essa palavra. Às vezes é um pensamento que veio de uma criação familiar, ou talvez veio da cultura em que estavam inseridos. Talvez, quem sabe, Senhor, foi um pensamento onde foi criando-se de acordo com as questões que foram acontecendo durante a vida.
o que nós chamamos hoje de baú de preciosidades, e onde a tua palavra tem acesso, tem legalidade, existe transformação. A mente não será mais anestesiada, não será mais acomodada, e estará pronta, terreno pronto para produzir, para crescer, Senhor. Que não seja emocionalismo, que não seja algo momentâneo daqui, mas que seja algo, Pai, crescente, que de fato essa palavra venha, Pai, trazer um choque de realidade, tratar, transformar, mudar, consertar, levantar, Senhor. Se até hoje meu irmão não tinha resposta para as suas orações, no sentido da sua espiritualidade, Deus, nós dizemos aqui que precisamos orar mais, jejuar mais, pagar o preço em oração, em busca, intercessão, clamor, renúncia, abrir mão daquilo que é o nosso pecado de estimação, porque já não vive mais eu, mas é o Senhor que vive em mim. O Senhor já me tirou de lá, e de lá não quero mais voltar. Já não faz parte da minha realidade, Senhor. Já não faz parte do meu caráter, transformado e moldado por Ti. Vem nos confrontar, Senhor. Usa pessoas para nos confrontar, a colocar o dedo na nossa ferida, onde precisa ser corrigido, onde precisa ser mudado, tratado, transformado. Vem, ó Rei. Vem, ó Rei, e traga ao nosso coração a Tua vontade, a Tua verdade, porque ela é perfeita, boa e agradável. Eu sempre irei escolher coisas erradas, ó Senhor, mas se o Senhor estiver em mim, na minha vida, eu quero escolher aquilo que agrada ao Teu coração, e que seja assim com a Tua igreja, com a Tua família, Pai. Antes de eu nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família.